Olá, guerreiro! Olá, guerreira! Tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante. Estou aqui para proporcionar para vocês mais um curso sobre uma legislação, sobre uma norma específica que faz parte, então, do edital do nosso concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Trata-se de uma importante lei, ela é muito conhecida pelo nome Lei Maria da Penha, né? O mais conhecida por esse nome. Na realidade, é a Lei 11.340 de 2006. E lá no nosso edital, então, está previsto lá no nosso edital esta lei, evidentemente que não está esta lei cobrada, não serão cobrados todos os seus artigos, mas especialmente os artigos 1 a 24A e mais o artigo 41. Então, nós vamos trabalhar em cima deste contexto, ok? Bem, feita esta introdução, permitam-me fazer uma apresentação mais formal e também fazer algumas considerações que são importantes. Vamos lá? Vem comigo então, professor Eduardo Galante, dando início aqui ao nosso curso. Vamos estudar então a Lei 11.340 de 2006. Vamos estudar especificamente os artigos 1 a 24A e 41. Gente, sou o professor Eduardo Galante, aqui eu tenho um pouco da minha trajetória, então, seja a trajetória profissional ou acadêmica, vai culminar com duas informações que eu julgo interessante. Primeiro, sou servidor público há 29 anos, pelo menos, e todos eles passados na área da segurança pública, então eu estarei aqui à frente, não só como seu professor, mas como alguém capaz de transmitir para você um pouco de experiência. Além disso, caso você queira e goste, eu estou lá nas redes sociais, tanto no Instagram como no Face, professor Eduardo Galante. Além disso, eu também estou, tá? Lá, no caso, eu estou também no nosso fórum, onde você poderá falar comigo. Bem, feito isso aí, eu quero chamar a sua atenção quanto à questão da banca. Então, ao ser convidado a lecionar esse assunto para vocês, eu tomei o cuidado de ler o edital, de estudar o perfil da banca que irá realizar o nosso concurso, e eu cheguei à conclusão do seguinte: gente, a banca que vai realizar o nosso concurso é uma banca extremamente técnica. Ela não cobra a literalidade dos artigos, mas ela cobra a literalidade das ideias. E como isso é feito? Ela vai substituir uma ou outra palavra nas suas questões, vai acrescentar uma informação que não existe, ou ainda vai omitir uma informação que deveria existir. Como nós poderemos vencer esse obstáculo? Simples. Nós teremos que, então, identificar quais são as principais ideias da norma. As principais ideias são aquelas que nós colheremos com informação em provas anteriores ou com a informação daquilo que é necessário que você saiba para o cargo para o qual você está concorrendo. Além disso, nós vamos trabalhar de maneira objetiva, vamos trabalhar diretamente com o conteúdo. E depois disso, nós vamos fazer resumos. Então, de todo o bloco meu, eu espero que você faça um resumo e ao final você pratique, realize questões. Com isso, podem ter certeza, vocês acertarão todas as questões a respeito da Lei 11.340. E mais, professor, estudar legislação é importante? Basta você lembrar de um detalhe: faz a diferença quem consegue enxergar esta diferença. E legislação tem sido fiel da balança. Legislação tem sido aquela disciplina que necessariamente tem feito com que os candidatos, então, tenham um resultado melhor. Tá bom? Então é com esta perspectiva, é com essa motivação que nós vamos fortes em busca do nosso objetivo. Nós vamos vencer. Eu quero ver o seu nome no hall de aprovados, ok? Vamos lá então? Simbora comigo, professor Eduardo Galante, dando início ao nosso curso. Nós vamos falar sobre a Lei 11.340. E detalhe, gente, aqui ó, eu coloquei como lei complementar, mas não é lei complementar, tá bom?
por favor, aqui, ó, desconsidere, ela é uma lei ordinária, tá legal? Ela, então, aqui, certamente, na hora de digitar, eu fiz sem, então, não me atentei a esse detalhe, ela é uma lei ordinária. Vamos escrever aqui, ó, lei ordinária. Ela é a lei ordinária 11.340, de 7 de agosto. E esta lei é importante porque nós tivemos, viu, gente, modificações recentes nesta lei. Nós tivemos modificações no ano de 2018, pessoal. Esta lei, então, ela teve atualização no ano de 2018. E não se preocupem, nós, então, iremos falar para vocês quanto a esta modificação. Bem, como eu disse, eu quero que você crie no seu caderno resumos. O primeiro resumo que eu quero que você faça, o nome do resumo é chamado o seguinte, você coloca assim, ó, Lei 11.340, você vai colocar assim no nome do nosso primeiro resumo, disposições preliminares. As disposições preliminares, pessoal, são extremamente cobradas em concurso público. Daí, então, em concursos públicos. Daí a necessidade de entendermos estas disposições de maneira bem clara. Então, para o nosso resumo, vamos lá. Olha, qual é a principal finalidade desta lei? Não que ela não tenha outra, mas anota aí para mim o seguinte, qual foi o propósito, então, do nosso legislador ao, então, aprovar esta norma? Bem, são três os principais objetivos, ou seja, as finalidades para que se pudesse criar esta norma. Primeiro, esta lei, gente, ela trouxe aqui mecanismos para coibir e para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah, professor, então esta lei aqui é aquela lei onde há uma preocupação do nosso legislador com as mulheres. É isso mesmo, gente. Ela, então, né, tem um contexto histórico, você deve saber desse contexto histórico. Ela tem ali, então, a chamada Lei Maria da Penha, esta lei, aí tem a história, o porquê que ela é chamada Maria da Penha, mas isso nós não teremos na prova. Na nossa prova nós teremos isso aqui. Então esta lei foi criada com 3 objetivos. Primeiro deles, criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Qual foi o segundo objetivo? Criar os juizados especiais de violência doméstica e familiar. Então, o segundo objetivo de criação desta lei foi possibilitar a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a terceira finalidade de se criar, então, esta lei, foi estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, pronto. No nosso resumo, você vai colocar assim, né? Lei 11.340, finalidades. São estas 3 finalidades aqui. Criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Criar os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. E também estabelecer as medidas de assistência e proteção às mulheres. Aí teve uma banca que foi muito espertinha e perguntou o seguinte, olha, a lei ordinária 11.340, ela tem como contexto histórico, ou seja, ela foi criada tendo como base quais normas? Aí é que eu quero que você anote. Gente, a inspiração, ou seja, a base para se criar esta lei foram o artigo 8º, o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição. O outro documento que serviu como base foi a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. E o outro documento, o terceiro documento, foi a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, tá bom? Além de outros tratados em que o Brasil seja ali signatário, ou seja, o Brasil participe. Mas os 3 documentos principais que nós tivemos como base para a Lei 11.340 foram
o artigo 8º, desculpa, o parágrafo 8º do artigo 226. Depois, nós tivemos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e depois a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Ou seja, aqui nesse slide eu tenho a finalidade para a qual esta lei foi criada e mais, eu tenho a base jurídica, ou seja, como foi feita esta lei. Bem, superada então esse primeiro momento do nosso estudo, a gente pode avançar mais um pouquinho. Você já entendeu sobre o que nós falaremos. Gente, toda mulher, então esta lei aqui, ela tem como foco mulheres. Então, a mulher, tá? Toda mulher, nos termos da nossa legislação, independentemente, gente, da sua classe, da sua raça, da sua etnia, independentemente da sua orientação sexual, da sua renda, da sua cultura, do seu nível educacional, ou seja, não vai haver discriminação de qualquer natureza. Ela goza, então, ela tem direito, ela poderá usufruir dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Eu vi uma prova em que a banca justamente cobrou isso. Ou seja, perguntou, olha, uma mulher, então, ela poderá gozar dos seus direitos fundamentais inerentes à pessoa humana? Tranquilamente, tá? E aí, gente, isso significa, entre outras coisas, dar condições a estas mulheres, dar oportunidades, facilidades para que elas possam viver, então, sem violência. A ideia é afastá-las destes atos de violência. A ideia é preservar a saúde física e mental da mulher e mais, proporcionar o aperfeiçoamento moral, intelectual e social, então, da mulher, ok? Bem, professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. Entre os direitos fundamentais, então, que serão exercidos por estas mulheres, o senhor poderia citar alguns? Claro que eu posso, olha, serão assegurados às mulheres condições, então, relacionadas aos seus direitos, em relação aos direitos da vida, à segurança, à saúde, a alimentação, a educação, a cultura, a moradia, o acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Tudo isso aí, então, deverá estar ao alcance das mulheres. Como, então, no caso aí, como forma de gozar dos direitos fundamentais inerentes, então, à pessoa humana. E mais, o poder público, professor, ele tem um papel importante nesse contexto? Muito importante. O poder público, ele deverá, então, através de mecanismos próprios, ele deverá desenvolver políticas. Estas políticas deverão visar a garantia dos direitos humanos das mulheres, isso no âmbito das suas relações domésticas e familiares. Então, o Estado, ele precisa, criar, ele precisa, então, desenvolver estas políticas para que as mulheres, então, tenha a garantia dos respectivos direitos, seja no âmbito doméstico ou seja no âmbito familiar. Ou seja, a ideia, gente, é livrar estas mulheres, a ideia é resguardá-las contra qualquer forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Vamos livrar as mulheres destes fatos, tá bom? Olha, caberá à família, caberá à sociedade e ao poder público. Isso aqui cai demais em prova. Anota aí, ó. Então, nós não devemos atribuir tão somente à família, tão somente ao Estado ou tão somente à sociedade o dever de criar condições necessárias para o efetivo exercício. Na realidade, para que a mulher possa gozar destes direitos fundamentais, deverá então a família, a sociedade, o poder público criar as condições para que isso ocorra. Então, gente, para que a mulher possa ter acesso a esses direitos fundamentais e, nesse caso, exercê-los, gozá-los com a sua plenitude, nós, a sociedade, a família e o Estado deverá criarem condições para isso. Na interpretação desta lei, gente, olha, serão considerados os fins sociais a que ela se destina,
Especialmente, nós levaremos em consideração as condições peculiares daquelas mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar. O que é isso? Esta lei aqui, ela foi feita para todas as mulheres, estejam elas ou não sob a ameaça ou sob violência, mas para todas. Mas esta lei dará uma atenção especial para aquelas que são vítimas de violência. Então, esta lei aqui, o alcance dela é todas as mulheres, mas especialmente aquelas mulheres que estejam sofrendo, então, violência. Aí, agora que nós fizemos o resumo inicial, o resumo das disposições preliminares, eu quero agora que você faça um grande resumo para mim, chamado o seguinte: o nome do nosso resumo agora é Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Vamos em busca das informações, então, deste tema. Então, por favor, no seu caderno, cria aí para mim, nome do resumo, violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos buscar as características desta violência. Gente, existem diversas situações que caracterizam violência contra a mulher. Efetivamente, a nossa lei trouxe algumas delas, ou seja, positivou algumas delas, trouxe algumas situações, então, que, caso ocorram, serão consideradas como violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, a banca pode dar um caso para você na prova e perguntar se aquele caso é um exemplo de violência doméstica. Então, gente, olha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou qualquer omissão, tá? Baseada no seu gênero, ou seja, que seja feita exclusivamente e estejam ali cientes da condição de mulher, e nesse caso, gente, qualquer ação ou omissão que leve essa mulher à morte, que faça com que ela sofra uma lesão, um sofrimento físico, um sofrimento sexual, psicológico, um dano moral ou um dano patrimonial. Então, isso é violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso despenca em prova. Pronto. Então, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Agora tem um detalhe, professor, onde poderão ocorrer tais ações? Tais condutas criminosas, elas poderão ser praticadas onde? Poderá ser praticada, gente, no âmbito da unidade doméstica, poderá ser praticada no âmbito da família, poderá ser praticada, tá? Em relação, tá? Em qualquer relação íntima de afeto. Então, aqui são possibilidades que nós temos, então, de ocorrência destas situações. Pronto. Então, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. No âmbito da unidade doméstica, professor, como que poderá ocorrer essa violência? O que é a unidade doméstica? É aquele espaço de convívio permanente das pessoas, seja com ou sem vínculo familiar, viu? Inclusive naquele caso em que há esporadicamente a agregação. Como assim? Lembra aquele caso lá da sua prima que, por exemplo, vem de uma cidade do interior para sua casa porque recebeu de vocês aí a oportunidade de vir tentar uma situação melhor, aí chega aí, ela é vítima de violência? Pois é, ela está na condição ali de agregada, então nesse caso estará compreendido aqui. Então trata-se de um espaço de convívio permanente, pode ter ou não vínculo familiar, inclusive, tá? No caso das agregadas. Por exemplo, a empregada doméstica lá na sua casa, ela pode ser vítima dessa aqui, então também pode estar enquadrada aqui. No âmbito da família, gente, compreendida então com a unidade formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados. A diferença da unidade doméstica para o âmbito da família é que no âmbito da unidade doméstica não necessariamente precisa ter um vínculo familiar.
como por exemplo o caso da empregada que eu te dei. Já no âmbito da família, não. Vai envolver aquelas pessoas que são então ali, que se consideram parentes, tá? Que consideram-se unidos por laços naturais, ou seja, que tem alguma afinidade ou algo que aproxime então como parentes. Em relação em qualquer relação íntima de afeto, então, gente, basta o agressor ter convivido ou basta que ele conviva com esta mulher para que ocorra então esta violência. E aqui nós temos um detalhe, ó, independentemente de coabitação. Me dá um exemplo, professor, você então, nós homens, você então homem namora com uma menina. E aí você termina o namoro com ela. Ela vai e procura um novo namorado. O que você faz? Você não aceita, você é ignorante, você é, né, um sujeito aí que não merece quaisquer considerações, vai lá e pratica violência contra essa menina. Você vai ser enquadrado aqui na 11.340, tá bom? Por quê? Porque você já teve uma relação de afeto com ela, você já namorou com ela. E isso a gente vê todos os dias. Não, professor, eu não bati nela, eu não ameacei, eu só ficava mandando para ela aquelas mensagens no WhatsApp. Ah, você vai ver, né? Não, você não vai me esquecer. Isso também é um tipo de violência. Já já você vai aprender comigo. Então aqui são os âmbitos onde estas violências irão ocorrer. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A orientação sexual da mulher, ela é preponderante para o emprego desta lei? Não, não é. O fato, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por favor, meninos e meninas, é somente um exemplo acadêmico. Ah, você pratica, então, uma violência, vamos colocar aqui, em qual âmbito? No âmbito da unidade doméstica, vamos colocar aqui, uma menina que trabalha na sua casa, ela tem orientação sexual homossexual, se é que isso é chamado de orientação sexual, não é isso? Já existem estudos que dizem que não, mas para efeitos jurídicos aqui, vamos considerar essa hipótese. Uma menina trabalha na sua casa e ela tem, então, uma orientação, ela se identifica como homossexual. E aí o que acontece? Você acaba praticando uma violência contra ela e depois você alega que você teve essa violência contra ela e que ela, por ter orientação homossexual, que ela não deveria estar, ela não deveria ser alcançada pela Lei Maria da Penha, pois a Lei Maria da Penha são para mulheres. E aí eu pergunto o fato para você, ou seja, o fato dela ter essa orientação sexual faz com que ela deixe de ser mulher? Não, não faz. Então esse papo, ela é homossexual, ela não pode ser abrangida por esta lei, isso mostra o seu desconhecimento profundo da legislação, ok? Então, para a nossa prova, gente, olha, as relações pessoais, então, elas independem de orientação sexual, tá bom? A violência doméstica e familiar contra a mulher, gente, ela é, na sua essência, uma violação dos direitos humanos. Então, quem pratica violência doméstica e familiar contra a mulher, na realidade, está praticando uma violência, está violando os direitos humanos. E isso é gravíssimo. Nós sabemos que aí há uma gravidade sem precedentes devido a esse fato. Então, muito cuidado com estes pequenos aspectos. Eu falo sempre, estas informações aqui que eu acabei de falar, são muito cobradas em provas, são informações pequenininhas, mas aquilo que eu sempre falo nas minhas brincadeiras. Uma cascavel para matar, ela não precisa ter 2 metros. Cascavel de 5 centímetros mata também. Esta informação aqui é pequenininha, mas não é menos importante do que outras. Vamos lá. Mais um resumo agora que eu quero que você faça para mim. Presta atenção. Eu quero agora que você faça um resumo para mim. O nome desse resumo é Formas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Então, por favor, anotem aí no seu caderno. Eu quero um resumo, tá bom?
Então, gente, quais são, o que cai em prova? Normalmente a banca gosta de perguntar quais são as formas, as espécies, as formas de violência que a mulher pode sofrer. É isso que cai em prova. Ó, se você quiser facilitar o seu resumo, normalmente o que eu coloco com marca-texto e o que eu coloco com caneta, circulando com caneta, é aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, aqui agora, olha, são formas de violência doméstica. Então, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica. Aí, ó, o fato de você já colocar isso aqui no seu resumo já ajuda bastante. Resumo, você não precisa copiar tudo, você precisa copiar aí a ideia principal. Quais são as outras formas de violência que a mulher pode sofrer? A violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Estas aqui, então, são as formas de violência, tá bom? Principais que as mulheres podem sofrer. E isso, gente, não cai em prova. Isso despenca em prova. É difícil ver uma questão de prova, é difícil ter uma prova de concurso que não caia isso. Isso é muito cobrado, tá bom? Então são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira delas é a violência física, é a mais comum. Ou seja, qualquer conduta, gente, que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, então, vai ser enquadrado como violência física. Depois nós temos a violência psicológica. Essa aqui é aquela qualquer conduta que é praticada, então, pelo autor, que cause, gente, tá? Qualquer conduta que cause dano emocional ou ainda diminuição da autoestima e que prejudique, então, ali o seu desenvolvimento ou que faça que haja um descontrole das suas ações. Lembra aquele exemplo que eu dei? Ah, você fica mandando um WhatsApp para sua ex-namorada. Você é horrorosa, você não vai conseguir nada, você é incompetente, cuidado, viu? Vejo você atrás das grades, não se preocupe não, ok? Então, gente, principalmente quando há uma mudança de comportamento, de crença, de decisões. E professor, me explica aqui, como é que essa violência poderá se manifestar? Mediante ameaça, constrangimento. Ah, se eu tiver no shopping com o seu novo namorado, vou bater em você e no seu novo namorado, né? E aí você fala assim, pois é, e eu vou te ver atrás das grades. Humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante. Ah, eu vou ficar lá na porta da sua casa esperando você sair. Vou ficar na porta do seu trabalho esperando você sair. Não vai não, você vai pra cadeia, tá bom? Perseguição contumaz, ficar seguindo a pessoa, tá? Ou seja, a menina, insultar, chantagear, ridicularizá-la, explorá-la, limitar, tá? O direito dela ir e vir. Qualquer coisa que possa afetar o seu prejuízo, a sua saúde, ou ainda, tá? A sua saúde psicológica, a sua autodeterminação é considerada violência psicológica. E aí, muitas pessoas pensam, gente, que esta lei, ela tem o propósito único de proteger a mulher contra a violência física. Não! Violência física é apenas uma delas. Nós temos ainda a violência psicológica. Temos ainda a violência sexual. Ou seja, é qualquer conduta que faz com que haja ali, sabe, que constranja a presenciar, manter ou participar ali de relação sexual com a mulher que ela não deseja. Então, gente, isso é caso sério. Eu tive um caso na delegacia que foi muito assim enigmático. O marido queria obrigar a mulher a participar de uma, vamos dizer assim, de um evento sexual que é conhecido como
swing. Ele queria que a esposa dele participasse disso. Estava obrigando a ela, falando que caso ela não aceitasse, iria então terminar a relação. E aí, gente, ela, por medo de terminar o casamento, acabou participando desta relação sexual não desejada. E ele foi para a cadeia para deixar de ser um jumento. Então, esse é apenas um exemplo. E, professor, como é que pode ocorrer isso aí? Mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força, isso se não caracterizar um crime pior, tá? Induzir a mulher a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, tá? Que impeça a mulher de método contraceptivo. Vocês acreditam que existe ainda uns trogloditas que não deixam a mulher, então, evitar, não deixa a mulher evitar ali a ter criança sobre os argumentos mais vazios do mundo? Então isso aí também é violência contra a mulher. Chantagem, suborno, tá? Olha só que interessante. O homem que force a mulher ao matrimônio, obrigar a mulher a casar, obrigar a mulher a engravidar, obrigar a mulher a abortar, a se prostituir, e isso ele poderá fazer mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou ainda que limite, gente, o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Olha quantas situações nós temos aí, então, que configuram violência sexual, tá? Olha, violência patrimonial é qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição, tá? Essa destruição pode ser parcial ou total de todos os objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, aqueles brutamontes que vão lá no salão de beleza, quebra lá o salão da mulher, ou façam qualquer outra coisa relacionada ao seu bem, aos seus bens, ou seja, tudo isso aí, gente, tá? É considerado violência patrimonial. E temos também a violência moral, que é qualquer conduta que resulte em calúnia, difamação ou injúria. Caluniar, difamar ou injuriar são crimes contra a honra previstos no Código Penal. E nesta situação aqui, se forem desferidos contra a mulher na condição de mulher, eles então estarão aqui no meio da nossa Lei 11.340. Agora, eu quero que você faça um novo resumo para mim. O nome desse resumo é Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Então, aqui agora eu quero que você foque na assistência, tá bom? Então, olha, a política pública, gente, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela será feita por um conjunto, então, de ações. Professor, esse conjunto de ações deverá ser feito por quem? Pelos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, tá bom? Além disso, nós teremos também ações não governamentais. E quais são as diretrizes de assistência que deverão, então, serem seguidas? É isso aqui que eu quero que você guarde, ó. Normalmente, quais são as diretrizes, então, relacionadas à assistência à mulher, então, que está nessa situação de violência? Integração, gente, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com todas as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho, tudo isso aí. Promoção de estudos, de pesquisas, de estatísticas, tudo que possa ser relevante e que possa fomentar, então, o estudo desta violência. O respeito, tá, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, tá? Ou seja, a ideia é coibir os papéis estereotipados das mulheres, ou seja, aquilo que possa fazer com que haja ali, um incentivo a esta violência, implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, isso já existe junto à Delegacia de Atendimento à Mulher, isso aqui são as diretrizes, tá? A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, além disso, celebração de convênios, protocolos, de ajustes e de outros instrumentos, então, que possam promover a parceria entre órgãos governamentais e estas entidades, então, que têm por objetivo implementar programas de erradicação da violência doméstica.
ok? Então, são situações, são diretrizes que deverão ser seguidas no caso de assistência à mulher. Mas capacitação permanente das polícias civil e militar, da guarda municipal, do corpo de bombeiros e dos profissionais que estão diretamente relacionados, então, com esta causa. Promoção de programas educacionais que possam, então, disseminar os valores éticos que digam respeito à dignidade da pessoa humana e o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino dos conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, à raça e etnia e também ao problema da violência doméstica, ou seja, começar a erradicar esse problema na base, ok? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, esta nossa primeira aula é uma aula um pouquinho mais extensa, porque nós temos a essência da lei. Isso não tira a nossa motivação, muito pelo contrário, isso aumenta a nossa motivação. Vou ficando por aqui, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.